Então, querido, apóstolo Luiz Hermínio. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Quem está feliz diz amém. Quem está amém diz feliz. Irmãos, muito bom estar aqui nessa noite. Estou muito feliz de poder servi-los na mesa do Senhor. Esse é o que a gente entende de Deus que foi chamado para fazer. Nosso objetivo aqui nessa noite é ativar, amém? É alinhar a gente com o propósito de Deus. Nós entendemos que a terra não pode curar a terra, mas o céu pode curar a terra, amém? Nós entendemos que a ideia de Deus, ela sempre foi que o céu invadisse a terra. Eu acredito piamente assim que numa invasão do céu na terra. Eu acredito que tudo que nós vamos ser, ter ou fazer já está conosco. Aleluia. Deixa eu apresentar para vocês minha esposa, minha amada pastora Iraci. Meu amor, fica de pé, por favor. Aprecie com moderação. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente hoje a gente tomou um café da manhã com os pastores e saímos dali, era quase 3 horas da tarde, né? O negócio foi esticando e o papo foi ficando bom e a gente foi... É muito bom falar de Deus. Só que quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus. Mas quando você fala com Deus, você atrai a presença de Deus. O poder de Deus é diferente da presença. Porque o poder... Você pode trabalhar no poder a vida inteira e nunca conhecer a Deus. Porque não é o poder que te transforma, é a presença. Por isso que tem gente que trabalha debaixo do poder de Deus e vai para o inferno. É uma pena. Mas o Senhor diz: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Deus não nos chamou somente para fluir no poder dEle. Deus nos chamou para desfrutar da sua presença. Aleluia. Agora você só desfruta aquilo que você entende. Tudo que você não entende, você não desfruta. Mateus 3,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então a gente pode ouvir pregações boas a vida inteira e nunca entender o propósito de Deus para nossas vidas. Aleluia. E eu estou muito feliz realmente de começar a entender um pouco daquilo que Deus gostaria que a gente vivesse na sua presença. Às vezes até as pessoas dizem: pastor, eu faz tempo que eu não sinto a presença de Deus. Eu acho que a presença de Deus você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus, porque a presença ela está além do sentimento. Porque Deus se manifesta no Espírito, o Espírito não sente, ele sabe. O problema é que nós queremos sentir. Nós queremos sentir, por quê? Porque ainda a gente está muito na alma. Pastor, mas eu não aguento um culto sem o poder de Deus. Eu também não, irmão. Por isso nós vamos sentir. Mas não é o poder de Deus. Você pode estar numa reunião como essa, debaixo de um fluir de Deus sobrenatural. E o poder vem, porque o poder, você começa a falar de Deus, você atrai o poder. Então, eu debaixo do poder, eu posso orar e você ficar curado. Você ser abençoado. Mas você pode sair daqui e amanhã continuar a mesma vida que você leva. O que vai transformar você é o lugar que você vai construir para Deus no dia a dia. Aleluia. Então, o fogo ele não arde no púlpito, ele arde no altar. Só corre atrás de púlpito quem não tem altar. Quem tem altar não precisa de púlpito. Porque qualquer lugar é o seu púlpito. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Qual é o meu trabalho então? Todas as manhãs, diz a Bíblia, o sacerdote
levantará e colocará lenha sobre ele. Então o meu trabalho é colocar lenha, não é produzir o fogo. Eu não tenho que produzir o que Deus me mandou atrair. Eu tenho que construir um lugar para ele. E o fogo vai vir, irmão. É impossível não vir. Aleluia. É impossível uma pessoa que anda no extremo com Deus, Deus não vir onde ele está. Olha, eu viajo o mundo aí pregando o evangelho. Ano passado a gente foi em 11 países pregar a palavra de Deus. Eu nunca fui num lugar que Deus não estivesse lá. E as pessoas dizem, mas olha, ali é difícil. Aquele lugar ali é terrível. Mas irmão, não existe lugares difíceis. Existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou. Se nós formos para lá construir altares, tem cidade, tem nações que a gente vai só para adorar. Ninguém nem convida a gente para pregar, irmão. A gente vai de metido. Verdade, não tem nem convite para pregar, mas a gente vai, fica no hotel, começa a adorar a Deus. E a presença de Deus vem naquela nação. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Que Deus nos chamou para isso, para construir lugares. Porque Deus, eu acho que eu já estou pregando. Depois a gente lê a Bíblia. Deus nos chamou para construir lugares para Ele. Deus é um Deus de ambientes. Aleluia. Deus não fez o homem sem primeiro fazer um ambiente para ele. E Adão, quando pecou, ele não perdeu a Deus, ele perdeu o ambiente. Ele teve que sair daquele ambiente de revelação, daquele ambiente de comunhão, daquele ambiente que Deus vinha todos os dias para comungar com ele. Todos os dias Deus vinha para conversar com Adão. Aleluia. Depois Deus deu a ideia para Noé fazer uma arca, e ali Deus estava com ele. A grande sacada da arca é que ela não afundou, porque foi Deus que deu o projeto. Todo projeto que é Deus que dá, querido, não vai afundar. Você pode entrar de cabeça. Aleluia. A arca não afundou por dois motivos. Primeiro, que foi Deus que deu a ideia. E segundo, que ela não tinha leme. Noé construiu, mas não dirigiu. Quem dirigia era o céu. Aleluia. E tudo que você faz para Deus, quem dirige é Deus. Aleluia. Amém, querido. Depois Deus deu a ideia do tabernáculo. Deus chamou Moisés, sobe aqui. E é assim que você vai construir. Faz exatamente como você viu aqui no monte. E Moisés construiu exatamente como ele viu. E Deus vinha ali todos os dias para estar com ele. Depois Salomão construiu o templo, e Deus também se manifestou no templo. O único lugar que não foi Deus que deu a ideia para construir foi uma tenda que um homem resolveu fazer para ele, Davi. Deus não mandou Davi fazer tenda, não deu ideia, não deu planta, não deu nada. Deus só disse: um dia eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Ou seja, tudo que Deus construiu para estar com você, para estar com o homem, porque Deus vai dando ideias até o homem entender. Quando o homem entende, Deus sempre construiu ambientes para estar com o homem. O dia que o homem entendeu e fez um lugar para estar com Deus, Deus ficou com o lugar que nós construímos. Aleluia. Então nessa noite, querido, hoje e amanhã, nós temos aqui esse ministério, Igreja Seara, um ambiente que vocês estão adorando a Deus toda semana, todos os dias, estão aqui. Deus chamou vocês para estarem aqui. Só que nesse tempo, irmãos, não se trata de ir à igreja, se trata de ser a igreja. Ser a igreja na cidade. Deus chamou vocês para ser a igreja em Orlando. Ser a igreja. Não se trata só de ir à igreja, mas se trata de estabelecer um lugar para Deus. Aleluia. Na cidade. E eu acredito que nesses dias Deus vai ministrar no nosso coração. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 24. Abra comigo o Salmo 24. Glória a Deus.
Eu gosto muito de uma frase de John Wimber, que ele diz assim, que Deus ele ofende a mente para revelar o coração. E é isso que Deus faz quando a gente ministra a palavra de Deus. Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Amém, querido? E eu tenho certeza que Deus quer fazer isso aqui nessa noite. Mas eu te garanto que até amanhã de noite você vai me amar. Amém? Até amanhã de noite você vai me amar. O meu trabalho aqui é ativar seu ministério, ativar sua vida, despertar você, ligar você na tomada, plugar você no ministério, fazer com que aquilo que Deus chamou você para ser realmente aconteça na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cutuca alguém que está perto de você e diga para ele: não há atalhos para a santidade. Aleluia. Nós queremos cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Deus vai te pegar aí, segura aí que Deus vai te pegar aí, irmão, em nome de Jesus. Amém, queridos? O nosso objetivo aqui nessa noite, querido, realmente é ativar você. Eu não saio de casa para pregar simplesmente. Eu sou pastor no sul do Brasil. Eu acho que eu ainda sou pastor de lá. Não tenho muita certeza porque a gente viaja tanto. E às vezes, esses dias alguém me perguntou, disse: pastor, o senhor viaja tanto, o senhor não tem medo não? Eu digo: medo do quê? E se algum dia o senhor chegar e alguém tiver tomado o seu ministério, tomado o seu lugar? Eu digo: tomado o meu lugar? Vai que o senhor viaja, aí um dia o senhor chega de viagem, os pastores se reuniram lá e tomaram o seu lugar. Eu disse: irmão, isso nunca vai acontecer porque eu não tenho lugar. O meu lugar é no centro da vontade de Deus, ou presidindo o ministério, ou em algum lugar. Um dia você está na Europa, lá num hotel, num bom hotel. Outro dia você está lá na floresta do Peru dormindo numa rede. Outro dia você está na Índia. Outro dia você está na África. E é assim que as coisas acontecem, amém, querido? Deus não deu um ministério para você, é meu, é tudo meu, aleluia. Quem diz é meu é as crianças, não é os adultos. É as crianças que dizem é meu. Por isso Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Aleluia. Nós somos adultos no entendimento. Amém, querido? E Deus só tira você de um lugar para dar algum lugar maior e melhor para você. Deus é Deus de abundância. Deus é, irmão, pensa num Deus de abundância. Exagerado Ele é. A religião diz que tudo que nós, que se você pedir, Deus dá. E até tem versículos bíblicos que falam isso: pedir e dá-se-vos-á. Mas o reino diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus vai além do que você imagina e acredita. Aleluia. Deus não para na nossa limitação. A nossa fé, querido, ela não ajuda Deus, ela agrada a Deus. Deus não precisa de fé se Deus quiser fazer, não precisa nem de mim. Mas o que Ele faria se é um cara legal que nem eu? Então por isso que Ele usa você, usa eu.
Aleluia. Eu fico imaginando o céu, não seria a mesma coisa sem a gente na eternidade? Então o que é que Deus faz? Deus, com a sua palavra, Ele cria o tempo, porque a palavra é maior que o tempo. Por isso que o tempo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Porque foi a palavra que criou o tempo, e não o tempo que criou a palavra. Aleluia, tudo está firmado pela palavra de Deus, amém, querido? Tudo que Deus faz está firmado na palavra. Deus criou tudo pela sua palavra, então nós precisamos crer no que Deus disse. Querido, quando eu leio na Bíblia, e disse Deus, cara, eu tremo. Essa frasezinha, e disse Deus, essa letrinha, disse Deus, isso me faz tremer. Por quê? Porque eu sei que Deus disse. A palavra é poderosa. Tudo que Deus disse, tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Agora é interessante que o sol Ele só fez no quarto dia, e já existia luz no primeiro. Porque não é o sol que ilumina o dia, é a palavra. Deus não fez o sol para iluminar o dia. Não. Ele fez o sol para governar o dia, e fez a lua para governar a noite. Porque tudo que Deus faz está dominado pela palavra. A palavra de Deus mantém todas as coisas em ordem. Deus não perdeu o controle. Tem gente que acha que Deus perdeu o controle de tudo, irmão. Que Deus está apavorado no céu dizendo, o que é que eu vou fazer agora? Não, Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, aleluia. Deus é o Deus que tem tudo sob controle. Até o mal que acontece, Deus sabe por que acontece. Então você serve um Deus que sabe tudo. E quando eu li esse texto, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Querido, a terra Ele não deu para o diabo, é dele. Porque tudo é do diabo. Até o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é dono nem do inferno. Deus teve que fazer o inferninho para ele morar. E mania que crente tem de dar tudo para o diabo. O diabo é adorado numa esquina, no Brasil simplesmente. Principalmente ele é adorado numa esquina, dentro de uma bacia, porque ele não tem casa. Entenda isso, querido. Entenda o que a Bíblia diz no Salmo 2, versos 5 e 6. Que o Senhor zomba dos seus inimigos. O Senhor zomba, o Senhor tem tudo sob controle. Sabe por que Faraó mandou matar todas as crianças no Egito? Porque o diabo é burro, ele não sabia qual que era Moisés. Se ele soubesse, ele matava só um. Ele mandou matar tudo porque ele não sabia qual que era Moisés. Agora Deus tem um senso de humor tremendo. Ele pega a criança que o faraó está procurando para matar e esconde na casa de Faraó. Então quem é que manda nisso tudo aqui? É Ele, querido. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele tem controle da sua vida. Nós às vezes perdemos o controle até de nossos filhos. Mas Deus não. Por isso que é bom entregar para Deus tudo, amém? Até os filhos. Todo avião que eu entro, o diabo diz, eu vou derrubar. Eu digo, não é meu. Eu viajo, Satanás diz, vou matar seu filho lá na sua casa. Eu digo, não é mais meu, diabo. Fala com o pai dele, o dono dele. Quem aqui já entregou tudo para Jesus? Então você não tem que ter medo de perder nada. Não é nada seu. Você não tem mais nada. Você já viu que a gente faz campanha para não perder as coisas? Por que a gente faz isso? Porque a gente não acredita que Deus pode nos guardar. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Não é? Por que a gente faz campanha para ganhar as coisas que já são nossas por herança? Porque eu sou herdeiro, cara. Eu não sou. Quem me chama de evangélico é a revista Veja, lá no Brasil. A Bíblia não me chama de evangélico, ela me chama de filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. E se sou filho, eu sou herdeiro. Aleluia. Eu sou herdeiro. Isso aqui é meu. A terra pertence ao Senhor. E sabe para quem que Ele deu? Ele deu aos filhos dos homens. Aleluia, querido. Eu só vim aqui reposicionar você na qualidade de filho.
Eu só vim aqui dizer para você que você não precisa buscar o que é seu. Pega essa, Tom. Pega essa para você, cara. É assim mesmo, irmão. Ele é assim mesmo. Descansa, porque o Tom é assim. Vocês vão ter o prazer de conhecer o Tom um dia. Entenda isso. Eu só vim reposicionar você. Se você já entregou tudo para Deus, nada mais é seu, cara. Na realidade, você só chora. Você só deve reclamar aquilo que ainda é seu. Quer saber de uma coisa? Só é seu aquilo que você já entregou para Ele. Porque o que você já deu para Ele realmente é seu. Por isso, irmãos, eu não trabalho para Deus por dinheiro. Pastor, sabe, eu não vim aqui por dinheiro. Eu quero louvar a Deus pela sua oferta e agradecer. E nós vamos gastar tudo, irmão, pode ter certeza. E gastar tudo no reino. Mas eu não vim aqui por isso. Nós viemos aqui por um propósito. Tem algo na sua vida que você precisa entrar. Você precisa conhecer o que é seu no mundo do Espírito. Porque tudo que o diabo quer é que você não reconheça o que é seu. Irmãos, você quer saber de uma coisa? O diabo não sabia quem era Jesus até Jesus ter 30 anos e Deus falar quem ele era. Porque o diabo não sabe. Por que ele mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu? Você já viu que toda vez que Deus vai levantar um libertador, Satanás mandava matar as crianças? Para quê? Para que não houvesse próxima geração. Cara, eu estou bem focado no que Deus me chamou para fazer. O meu trabalho hoje é com líderes, com jovens e com ímpios. Eu amo isso aqui. De ver jovens com caderno e Bíblia na mão, anotando o que a gente fala. Por muitas vezes nós fizemos muitas coisas para atrair os jovens, querido. Os jovens não querem mais entretenimento, eles querem Bíblia, eles estão com fome de Deus. Eles querem palavra de Deus, eles não querem mais entretenimento. Entretenimento não gera avivamento, gera animação. Sabe o que é avivamento? Avivamento não é o teto voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Aí, quando você embarcar no seu carro hoje, você vai pensar: cara, o que é isso? Eu preciso orar mais. Isso então é avivamento. Deus conseguiu mexer com você. Deus conseguiu ativar você até o ponto de você olhar para os seus companheiros como fez Jonas e dizer: por favor, me joguem na água. Eu quero voltar para o meu propósito original. Me joguem na água. É isso que eu quero fazer aqui nessa noite. Quero levar você para o seu propósito original. Aleluia. Então levantai ao porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó entradas eternas. Porque eu vou dizer uma coisa: sempre que o homem clamou, sempre que a terra clamou por ajuda, Deus enviou homens. Deus não enviou coisas. Irmãos, Deus não unge coisas, Ele unge pessoas. Aleluia. Deus unge pessoas. Eu vou dizer uma coisa: o diabo não tem medo de coisas ungidas. Ele tem medo, sabe do que? De homens, mulheres que quando abrem a sua boca, alinham uma geração. Porque uma geração alinhada, o céu lhe responderá. O céu vai responder uma geração que está de cabeça erguida. Para que entre o Rei da Glória, essa geração tem que levantar a cabeça para saber o que Deus quer para essa geração. Aleluia! Cara, Deus não prometeu carro novo e casa nova para ninguém, mas Ele prometeu: eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza que Ele está aqui hoje, e não porque eu estou sentindo, é porque eu sei que Ele está aqui, porque Ele falou que estaria. Ele disse: cara, onde você estiver, eu estarei com você. Nós precisamos entender isso, queridos, e andar nesse lugar. Andar nesse lugar. As pessoas que vão andar com você no mercado, elas vão sentir algo de Deus na sua vida. As pessoas que vão sentar hoje, foi tremendo. Nós estivemos num restaurante agora almoçando. Não sei se almoça 4:30 da tarde, 5 horas, mas era a hora do que nós estávamos almoçando. E nós começamos a perceber que o garçom que estava servindo a mesa perto da gente começou a deixar as coisas caírem. Uma hora ele caiu um copo, outra hora ele trouxe o prato, caiu o prato da mão, ele ficou apavorado. E nós começamos a amarrar demônios. Diabo, deixa a gente almoçar em paz. É desse avivamento que eu estou falando para você.
É um avivamento que você vai estar na rua, cara. Vai estar na rua, as pessoas vão sentir Deus na sua vida. É de um avivamento que as pessoas vão te atender numa loja, num departamento. E quando for dar o troco para você, elas vão olhar nos seus olhos, vão cair na unção. É desse avivamento que eu estou falando. Pastor, isso é possível, querido? Claro que é possível. A igreja que nós sonhamos existe. O avivamento que sonhamos existe. A unção que sonhamos existe. Mas Deus também sonha com homens. Homens e mulheres alinhados com o céu. Deus também tem um sonho para nós. Ou você acha que Deus não sonha com a gente? Deus sonha com a gente, querido. Se você ler Lucas capítulo 17, obrigado Espírito Santo, você vê Jesus dizendo que quando ele voltar será como nos dias de Noé. E como estavam os dias de Noé? Os dias de Noé, a Bíblia diz que Deus estava zangado. Deus disse que queria destruir o homem. Ele disse: eu vou destruir o homem que criei. Vou destruir a terra, vou destruir tudo. Acabou. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Está na Bíblia. Mas o versículo diz assim: mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Agora veja bem, Deus já havia falado: eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo. Mas um homem achou graça aos olhos de Deus. E por causa daquele homem, Deus recomeçou tudo de novo. A palavra achou graça aos olhos de Deus no original, como a Bíblia foi escrita, significa assim: mas Noé fez Deus sorrir. Por que você acha que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força? E aí tem alguns crentes que acham que quando eles estão alegres é que Deus está forte. Não, querido, não é a sua alegria que fortalece a Deus, é a alegria dele que te fortalece. Quando você alegra o coração de Deus, e eu vou te falar uma coisa: a maioria das vezes que nós alegramos o coração de Deus, o nosso não está alegre. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Na maioria das vezes que a gente consegue alegrar Ele, na maioria das vezes não é a nossa vontade. Na maioria das vezes nós não estamos fazendo o que nós gostaríamos de fazer, mas estamos fazendo o que Ele gostaria de fazer, que a gente fizesse. E aí a gente alegra o coração dele. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Um homem só mudou Deus de ideia. Deus não volta atrás, volta sim. Foi isso que a religião nos ensinou, mas Deus volta atrás. Deus falou para Moisés: eu vou destruir esse povo. Moisés disse: se tu destruir esse povo, risca meu nome do teu livro. Deus disse: tá bom, Moisés, não vou não. Não, você lê Êxodo 31, você pensa: Deus... se você lê Êxodo 31, você pensa que Deus desviou. Você olha Êxodo 31, você fica pensando: Deus dizendo: vou acabar com o homem que criei, vou destruir. E Moisés começa a pregar para Deus. Moisés diz: Senhor, o que as pessoas vão dizer, Senhor? Não, Moisés diz: te arrepende do que tudo. Está na Bíblia, gente. Então não está, Tom? Na sua também está. Êxodo 31, Deus diz assim: Moisés diz: Deus, te arrepende do que tu disseste. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim: então Deus se arrependeu do que havia dito. Um homem, irmãos, alinhado com o céu. Sabe o que eu gosto mais de Deus? É que Ele deixa a gente ser hominho. Ele deixa a gente se sentir útil. Você pode imaginar Deus conversando com Adão no jardim, querido, e dizendo: Adão, como é o nome desse animal que você colocou? Ah, esse aí é girafa. Querido, girafa! Aleluia! Assim vai ser Adão para sempre, girafa. E aquele lá é o elefante. Elefante! E não é assim que eu vejo Deus. Eu não vejo Deus, aquele velhinho de cabelo branco, um pau na mão, sentado numa cadeira de balanço, esperando a gente errar para nos dar uma paulada. Eu não vejo Deus assim. Eu não vejo Deus assim. Eu vejo um Deus bom.
Deus perdoador. A mão de Deus não está encolhida que não possa te abençoar. E você precisa viver isso, querido. Você precisa entender isso. Senão a gente vai passar a vida inteira tentando negociar com Deus uma bondade que Ele já tem, esperando uma bondade dEle que já flui dEle, naturalmente. Ele é bom. Deus te chamou para fazer algo nesta terra. Deus te chamou, irmão, para fazer algo nessa terra. Eu vou falar de novo. Deus te chamou para fazer algo nessa terra. Aleluia. Recentemente, querido, eu tive uma experiência com Deus. O meu filho de 7 anos, Samuel, está por aí. E tem um desenho de um pinguim que dança Rap Fit. É isso? E o Samuel já deve ter assistido umas 38, 39 vezes. Eu era a segunda ou terceira vez que eu estava vendo. E eu botei o DVD lá em casa para ver com ele. E eu comecei a ver aquele pinguinzinho diferente. E porque ele era diferente, ele foi expulso da comunidade. E, irmão, eu comecei, Deus começou a falar. Deus, você acredita que Deus pode usar um desenho, uma animação para falar com você? E Deus disse: Luiz, presta atenção nesse desenho, eu quero falar com você. Irmão, primeiro, o pai deixa o ovo cair, né? Já fala de paternidade. E Deus começou a falar comigo. Todo pinguim cantava, e aquele e ninguém suportava a voz dele, só que ele dançava. E porque ele era diferente, até o pai tinha vergonha dele. Você já viu que Deus tem um negócio com os diferentes, irmão? Deus tem um negócio com os diferentes. Deus tem um negócio com os desprezados, com os maltratados. É um negócio incrível. Deus é pai. E aí aquele pinguim dançava. E tinha um pinguinzinho fariseu que ele dizia: blasfêmia. Na hora eu já me lembrei dos 3 pastores. Quando eu vi aquele pinguim, na hora eu já me lembrei dos 3 que eu conheço. E ele dizia: blasfêmia. E por causa disso eles expulsaram aquele pinguinzinho da comunidade. E eu comecei a chorar. O Samuel disse: pai, por que você está chorando? Eu fazia a cara para chorar também. Eu disse: filho, Deus está falando com o pai aqui nesse desenho. E Deus começou a falar comigo. Aí aquele pinguim foi expulso da comunidade. E ele encontrou uns pinguinzinhos feinhos. E saíram com aqueles feinhos. Irmão, Deus tem um negócio com os feinhos. Quando a Bíblia... Não, tem um negócio na Bíblia que é interessante, Tom. Tem um negócio na Bíblia, irmãos. O objetivo hoje é esse mesmo, é anestesiar você. Deixa Deus trabalhar. Isso não é um culto de animação, mas deixa Deus trabalhar, irmãos. Deus sabe o que Ele faz. A Bíblia diz que Jacó tinha 2 esposas, Raquel e Lia. E a Bíblia diz que Raquel era robusta. Era a palavra que Deus usou para chamar Raquel de bonita. E Lia tinha o semblante caído. É a palavra bonita que Deus usou para chamar ela de feia. Porque até para chamar de feia, Deus toma cuidado, né? E Deus falou: Lia era fraca de aparência. Lia era feinha. Irmão, Deus tem um negócio com os feinhos. Só que sabe por quê? Porque Raquel não gerava. E Lia começou a gerar filhos. Lia começou a gerar. E se você olhar na genealogia de Jesus, os filhos mais ilustres da tribo de Jacó, dos 12 de Jacó, dos 12 filhos, eram os filhos de Lia. Rúben, Issacar era um cara, a tribo de Issacar, eles entendiam a ciência dos tempos. Judá, Levi. Irmão, Deus tem um negócio com os desprezados. A Bíblia diz: quando Deus percebeu que Lia era desprezada, está na Bíblia. Quando Deus viu que Lia era desprezada, abriu o Senhor a sua madre. Deus, querido, tem um negócio com os desprezados. Aleluia. É um negócio de Deus, é um mimo de Deus, é um agrado de Deus. Deus tem um cuidado com as pessoas desprezadas.
Então, irmão, fique tranquilo, você é feinho, mas vai gerar, amém? Deus vai te usar. E agora veja que interessante, Raquel, ela era robusta, diz a Bíblia, mas ela não tinha filhos, e ela ficava com raiva de Lia, porque Lia tinha filhos. E um dia, em Gênesis capítulo 30, ela procura Jacó e diz assim: me dá filhos, senão eu morro, porque eu não suporto mais ver a minha irmã tendo filhos e eu não. E ela pegou uma serva dela e disse: ó, dorme aqui com a minha serva e gera filhos com ela, me dá filhos. E aí, se você for estudar a Bíblia, sempre que a Bíblia fala de mulher, ela está falando da igreja. A genealogia da mulher na Bíblia é a igreja. Por isso que a Bíblia diz: assim como o marido ama a sua mulher, assim Cristo ama a sua igreja. E aí você percebe o quê? Que Lia era desprezada, mas ela gerava filhos. Raquel, ela queria filhos, mas ela não queria filhos só para ter filhos, ela queria filhos para competir com a irmã. Irmãos, e toda igreja que ela quer filhos só para competir com as outras, ela morre enquanto gera. E foi assim que aconteceu com Raquel, ela foi morrendo. Ela morreu enquanto gerou Benjamim. E o pior, que quando ela estava morrendo, ela ainda amaldiçoou o filho. Diz: Benoni é o nome dele. Jacó pulou na frente e disse: Benoni não, Benjamim. Querido, então o nosso propósito, tudo que nós fizemos tem um propósito, amém? Deus, Ele não dá dinheiro para você ter, Ele dá dinheiro para você fazer. Entenda uma coisa, querido: prosperidade não é ter muito, é ter sempre. É ter sempre para servir o Cordeiro, para servir a obra, para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E naquele dia, assistindo aquele desenho com meu filho, querido, eu fui impactado pela glória de Deus naquela sala. Porque aquele pinguim sozinho, ele disse, ele não ficou magoado, ele saiu e disse: eu vou ver o que está acontecendo de errado. Por que os peixes não tem mais peixe aqui? E ele saiu sozinho. Você viu o desenho? Você viu? E ele saiu sozinho, e ele é preso, ele vai parar dentro de um aquário, e lá no aquário ele resolve dançar, e uma menina vê, chama a mãe, eles tiram fotos, já começa a vir todo mundo. E sabe o que eles fazem? Sabe o que ele faz? Ele volta lá na comunidade, e ele sozinho, ele mudou a vida daquela comunidade. Até o fariseuzinho, ele botou todo mundo para dançar. Você lembra do filme? Ele botou: vamos dançar, e botou todo, até o fariseuzinho começou a dançar e foi dançar também. Então eu vou dizer uma coisa: Deus chamou você para ser diferente. Você não tem que ser igual, porque todo mundo é igual. Deus chamou você para algo diferente. Seja aquilo que você foi chamado por Deus. Aleluia. Eu vou ser franco para você, irmãos, eu já tentei ser parecido com muita gente. Quando Deus me chamou para o ministério há 18 anos atrás, eu comprava as fitas cassetes. Vocês não sabem o que é isso, mas fita cassetes, fitas em VHS, lembra? No 3 em 1, quem tinha 3 em 1? Meu Deus, eu passava a noite inteira na frente de um 3 em 1, gravando de uma fita para outra, o meu testemunho para vender na igreja. Recentemente eu fui viajar para a Europa, meu filho pegou 50 pendrive de 8 GB com 100 mensagens em cada um, e disse: ó, tio, para você levar lá para o senhor levar para a Europa. Eu disse: o que é isso aqui? Isso aqui é um pendrive. Tá, mas o que tem aqui? 100 mensagens do Senhor. 100? Eu digo: Deus, que injustiça é essa? Eu passava a noite inteira para gravar 10 fitas cassete. A noite inteira, de uma fita para outra. O cara me bota 100 mensagens de 1h30 num pendrive. Então você vê o que Deus tem preparado, e a gente pode andar numa velocidade maior, querido. Entenda isso. E aí, o que é que eu ia falar? Me esqueci. Do Lia e Raquel, isso. Mas não era isso, não. Isso, exato. Obrigado, gente. Obrigado. Tenha paciência comigo, irmão. É muita coisa. Tem uma cachoeira aberta aqui, fica derrubando. Amém? A gente tem que organizar as revelações. Segura a onda aí. E aí, querido, no começo a gente pegava aqueles cassetes, né? E ficava ouvindo aqueles pregadores famosos pregarem nesta noite. E aí você fazia igual. Eu voltava para casa frustrado, e a minha esposa dizia: amor, por que você não é você mesmo?
né? Seja você mesmo. Irmão, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa, amém? Que dá certo, dá muito certo. E aí, querido? Aleluia. Não, peraí que nós já vamos empatar já, peraí. Nós já vamos empatar agora, irmão. Irmão, você sabe que Deus fez o homem e descansou no 7º dia. Depois ele fez a mulher, ninguém mais descansou, nem ele. Aleluia. Aplaudem, gente, por favor. Aê, Omarada, isso. Pronto, 1 a 1, vamos parar por aqui. Então entenda isso, querido. Sozinho, aquele pinguim mudou a vida de uma comunidade. Quando Deus diz, levante a vossa cabeça, sabe o que Deus está dizendo? Te posiciona. Você pode se posicionar, querido. Deus te chamou para fazer algo diferente. Se tem uma coisa que não dá certo com Deus, é você dizer, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, e eu não vou. Nunca fala isso para Deus, por favor. Você pode até pensar, mas não fala. Quando Deus pedir para você fazer alguma coisa, nunca diga, eu não posso, eu não quero, eu não sei, eu não vou. Não diga, porque na maioria das vezes a gente acaba fazendo o que a gente não queria fazer. Então, querido, te posiciona, porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer através de pessoas. Deus não vai vir aqui se não for através de pessoas. Jesus vai voltar um dia, mas antes a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa tomar posições, rasgar o céu numa geração de apostasia. Deus nos chamou para ser canais de justiça, canais de justiça entre o céu e a terra. Eu chamo de catalisadores, pessoas que vão catalisar, vão trazer, vão atrair o céu, sem animação, querido, porque a igreja, ela não precisa de animação. Sabe o que ela precisa? Ela precisa da Bíblia, ela precisa da adoração, ela precisa construir um altar para Deus, e o fogo vai arder sobre esse altar, e nunca vai se apagar, amém, querido? Homens que vão ativar o céu, homens que vão ligar o céu. E naquele dia, querido, naquela tarde para a noite, eu chorei muito na frente daquela televisão, assistindo um pinguim dançando. E Deus falou, Luiz, eu vou te usar assim, seja você mesmo. Você não tem que cantar porque todo mundo canta, você não tem que dançar porque todo mundo dança, você não tem que falar porque todo mundo fala. Você tem que ser o que Deus chamou você para ser. Aleluia. Não espere mais nada de fora, porque tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Aleluia. O reino de Deus está dentro de você, não está fora de você. Não procure nada fora de você. Eu não estou dizendo que você não precisa de oração, que eu não preciso, que a gente não pode orar um pelo outro, até porque eu seria antibíblico se eu falasse isso. A Bíblia diz para a gente orar um pelos outros. O que eu estou dizendo é que Deus, é do caráter de Deus esconder coisas preciosas. E Deus esconder algo em você. Olha para o petróleo, para o ouro, para a prata, para as pedras preciosas, estão tudo escondidas na terra. As coisas materiais Deus escondeu. Você acha que Deus não ia esconder as coisas espirituais, irmãos? Sabe que tem um texto na Bíblia que eu amo, Salmo 25, verso 14, que diz assim, ó, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Deus só confia naqueles que o temem. Por isso o temor é o princípio de toda a sabedoria. Porque sabedoria não é conhecimento. Sabedoria você não aprende numa sala de aula. Sabedoria você aprende andando com Deus. Porque Deus vai transferindo o coração dele para você. Aleluia. A Bíblia diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, verso 14. A este Ele lhe fará saber a sua aliança. Então Deus vai contar coisas para você, querido, que nem a NASA sabe. É um negócio tremendo. Você vai dizer, não, tem coisas que o Espírito Santo é que vai ensinar para você. Aleluia. Você pode fazer cursos e mais cursos. Uma coisa é você vencer no mundo, outra coisa é você vencer o mundo. Para você vencer no mundo, você estuda, faz uma boa faculdade, se aperfeiçoa, faz cursos profissionalizantes. Agora você pode vencer no mundo, sem vencer o mundo. A única coisa que vence o mundo, diz 1 João, capítulo 5, versículo 4, é a nossa fé.
Aleluia. Por isso o justo vive pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus te chamou para ativar o céu na terra. Pastor, chamou, querido. Deus te colocou aqui para ativar o céu na terra. Você vê Deus procurando no Velho Testamento adoradores? No Velho Testamento você não vê nenhuma frase Deus procurando adoradores. Você vê no Novo Testamento. João 12, 24 em diante diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que no Velho Testamento ele não procura adoradores? Porque ele diz: achei Davi, o meu servo. Salmo 89, verso 21, ele diz: achei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá, o inimigo já não lhe importunará mais, e o cetro jamais se apartará da sua casa. Davi, ele entendeu algumas coisas que nós precisamos entender. Por isso que Deus quer levantar a tenda de Davi que está caída. O que significa levantar a tenda de Davi? Levantar o mesmo entendimento que Davi entendeu. Quando todo mundo estava matando boi, Davi dizia: sejam levantadas as minhas mãos como um sacrifício da tarde. Subas as minhas orações como incenso suave às suas narinas. Irmãos, eu não pedi para essa moça ficar tocando comigo porque eu preciso de um fundinho melancólico. Não. Senão eu trazia um CD de casa. Nós estamos aqui numa guerra. Salmo 144, Davi diz assim: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. As duas formas que Davi guerreava. Por isso ele é o maior adorador da Bíblia. O maior adorador também era o maior guerreiro. Você vence guerras na adoração, querido. Você não vence. Quer vencer suas guerras? Põe um louvor em casa, fecha tudo, só levanta a mão, ou vai para cima de uma árvore, ou vai para um lugar público e comece a adorar a Deus. Uma vez eu estava vindo da Argentina, eu e minha esposa, e a gente esqueceu de dar saída no nosso notebook. Hoje não precisa mais, né? Mas naquela época precisava. Quando eu voltei para o Brasil, a Polícia Federal prendeu meu notebook, porque eu não tinha passado na receita. E eu fui convencer o guarda que eu era um homem legal. Eu disse: querido, eu sou pastor. Ele disse: não me interessa quem o senhor é. Quase que eu disse: grosso. E aí eu disse, e o voo estava saindo, era uma conexão que a gente tinha, e ele assim já estava com o Samuel na sala de embarque. E aí eu peguei, corri lá na Polícia Federal, disse: então tudo bem, eu pago a multa. Quanto que era? 250, 280 reais. Eu disse: ó, eu puxei o dinheiro. Ele disse: não, é lá no banco que o senhor tem que pagar, no banco do aeroporto. Eu corri no banco, eu enfiava o envelope, a máquina devolvia. Eu enfiava o envelope, a máquina devolvia. E a conexão daqui, né? Próximo embarque e tal, já vi na tela lá, daqui a pouco já começou a chamar. E eu fui de novo lá no policial, disse: por favor, o senhor pode nos ajudar? É que a minha conexão está saindo. Ele disse: senhor, eu não posso fazer nada. Ele disse: que libera para mim, eu sou um pastor. Aí só tem mensagem aí dentro. Não tem nada de bom aí, só tem as mensagens. Falava para ele para ver se ele me liberava. E nada, irmão. Fui na TAM. Disse: olha, eu sou cartão vermelho, a gente não pode fazer nada. Fui na Infraero, não pode fazer nada. Irmão, eu apavorei. Eu fui no meio do aeroporto, assim, levantei a mão e dei um grito: Deus! Onde é que está o teu homem aqui nesse aeroporto? Aí todo mundo ficou me olhando, teve gente que passou por mim e fez nada. Você está doido? Aí daqui a pouco eu fui na ANAC. Quando eu abri a porta da ANAC, disse: querido, eu sou um pastor. O homem disse: a paz do Senhor. Diga: ai, achei o homem de Deus. Eu disse: olha, o meu voo está saindo, meu notebook está preso. Ele disse: o senhor acredita em mim? Deixa o dinheiro comigo, eu pago e amanhã boto para o senhor. Eu digo: vamos comigo lá na polícia? Ele disse: vamos. Ele fechou o escritório da ANAC e foi comigo lá. Olhei para o policial e disse: eu achei um homem de Deus aqui. Nesse aeroporto tinha um homem de Deus. E ele vai amanhã pegar meu notebook, ok? Ok, senhor. Pronto, fui embora, tranquilo. Todo lugar que você tiver, vai ter sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus, um anjo de Deus. Se não tiver, Deus cria um.
Entenda isso, querido. Não trate Deus na terceira pessoa. Não trate como se Ele não estivesse aqui, cara. Não trate como se Ele não estivesse aqui. Converse com Ele dentro do carro, no banheiro, tomando banho. Mas diz sem roupa. Converse com Deus onde você está. Converse com Deus. Ontem, você não vai rir de mim não, né? Ontem a gente foi num parque, fui levar meu filho no parque aqui. Quando eu embarquei na montanha-russa, eu disse: Deus, obrigado, Senhor. Dá uma volta comigo aqui, me ajuda. Mas não por medo não, eu estava feliz. Porque a gente vê a aceleração de Deus. Irmãos, eu tenho 47 anos e é a primeira vez que eu venho num parque desse. Meu filho tem 7. Ele está 40 anos na minha frente. Entenda isso. Porque uma geração contará as maravilhas para outra geração. O que nós estamos vivendo com Deus agora, nossos filhos vão colher. Eles são do Senhor. Entenda isso. Você é um canal de justiça, então levante a sua cabeça para que Ele entre. Levante sua cabeça para que entre o Rei da Glória. Canais de justiça. Querido, tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Está em você. Não espere mais nada, não espere mais um pregador. Não espere mais um culto. Não espere mais uma campanha. Já começou. Ele já começou a fazer. Sabe por que eu estou aqui hoje? Pregando o Evangelho para você. Porque eu acreditei. Um dia eu estava numa reunião de obreiros da igreja que eu congregava. Uma pequena igreja de madeira. Lá na cidade de Itajaí. Uma igreja de umas 60 pessoas congregando ali. Eu e Iraci éramos obreiros. E quando a gente chegou atrasado, a gente tinha uma bicicletinha. Nós chegamos atrasado porque choveu. Sentamos na última fila. E aí o pastor começou a pregar. E de repente Deus tomou ele. Ele disse: eu vejo que Deus vai levantar um homem nessa cidade. E começou a me dar uma tremedeira no banco. Eu apertava a mão da Iraci e dizia: Iraci, eu fico que nem o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Iraci, sou eu, esse cara. E ela disse: ai, Luiz, pelo amor de Deus, não vai fazer vexame aqui. Eu disse: não, Deus, você não está entendendo, Deus está falando comigo. Eu vou ser esse homem que Deus vai levantar. Irmãos, aquele pastor começou a falar, eu dei um grito. Ah! Eu disse: pastor, sou eu esse homem. Ele disse: assim seja, irmão Luiz. Eu peguei para mim, irmão. Eu peguei aquela palavra, me tranquei com ela. Eu me tranquei com aquela palavra. Diz: Deus, sou eu esse homem. Para a glória de Deus, irmãos, hoje nós já temos a maior igreja da cidade. Nós viajamos o mundo pregando o Evangelho. Temos 3 cultos no domingo. Fica a gente na rua esperando o culto acabar para começar o outro. Um Zé Mané que nem eu. Mas o que você tem? Uma palavra. Eu peguei aquela palavra para mim e disse: sou eu, pastor João, sou eu. Na época eu nem falei sou eu, falei é eu. Depois que eu aprendi melhor o português e falei sou eu. Mas na época eu falei é eu. É eu. Então sabe o que aconteceu? Eu peguei aquela palavra. Chegava sábado, os meninos iam para a praia. Diziam: ô Luiz, vamos jogar uma bolinha. Eu digo: não, eu vou para o monte, Deus, eu vou ficar 3 dias no monte. Ah, cara, você é muito radical. E aí, Luiz, vamos fazer isso? Eu digo: não, cara, eu vou numa vigília. Estamos numa vigília lá. Ah, cara, para, você já foi uma igreja outra. Não, mas eu estou na vigília. Irmãos, eles estão na bolinha até hoje. Eles estão batendo a mesma bolinha até hoje, todos os finais de semana. E todos os dias, em qualquer lugar desse planeta, eu levanto as mãos e ele está lá. Seja em qualquer idioma, seja em qualquer língua, seja em qualquer nação, pobre ou rica, com dinheiro ou sem dinheiro, no hotel 5 estrelas, numa rede, numa árvore, em qualquer lugar ele está.
Quando você entende o que Deus chamou você para fazer. Eu não vim aqui tentar te emocionar, não. Sabe o que eu vim aqui fazer? Eu vim aqui ativar você. Eu vim aqui dizer: acredite. Levante a sua cabeça e acredite. Ninguém pode parar o que Deus começou na sua vida. Ninguém pode parar. Nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas essas coisas, não é sem essas coisas, é no meio delas, no meio da morte, no meio da vida, no meio do medo, no meio da necessidade, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então entenda isso, querido. Seja um canal de justiça. Seja um canal. A palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Irmãos, eu nunca entendi quando eu li Hebreus capítulo 11, versículo 7. Quando a Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Eu sempre achei que quem condenou o mundo foi Deus. E a Bíblia diz que foi Noé. Diz: Noé condenou o mundo, porque ele foi um apregoeiro de justiça. Como que é isso? Noé, enquanto construía a arca, entre 90 a 100 anos, ele pregava. Ele falava de Deus para as pessoas. E como é que um homem poderia condenar o mundo com a pregação do Evangelho, com a pregação da Bíblia? Com a pregação que nem Bíblia tinha, não tinha nem papel. Essas palavras estavam embutidas no coração dele, no interior dele, porque é aí que Deus se manifesta. Se você é uma carta, não é uma carta viva, você é uma letra morta. Não adianta eu ter uma Bíblia se eu não sou uma carta viva. Noé condenou o mundo. Eu disse: Deus, explica isso para mim, porque é pesado. Como é que a Bíblia diz que eu não tenho direito nem de julgar? Como é que eu vou ter o direito de condenar? Tem algumas coisas na Bíblia que parece que é um paradoxo, não é? Você lê uma coisa e lá na frente ela diz outra. Não é assim? Se a Bíblia não dá o poder para me julgar, como que vai dar o poder para me condenar? E a Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Então Deus explica. Vamos dizer que o Tom aqui é um professor. E todos nós somos alunos. E aí o pastor Tom dá uma tarefa para a gente fazer, uma prova. E todos nós tiramos 0. E aí todos nós vamos no Tom dizer: Tom, dá uma força aí pra gente, cara. Todo mundo tirou 0. Aí o Tom diz assim: cara, eu gostaria, mas eu não posso dar uma oportunidade para vocês, porque o pastor Fernando tirou 10. Aí eu pergunto para você: quem é que condenou a turma? Foi o professor ou foi o aluno que tirou 10? Sabe o que Deus está pedindo para você? Ele não está pedindo para você ser professor, Ele só está pedindo para você ser um aluno que tire 10. Ele só está pedindo para você ser alguém que eleve o nível. Irmão, por quê? Por que Ananias e Safira morreram? Na hora que entregaram uma oferta. Tá louco, irmão? Eu não ia no outro culto dar oferta nunca. O cara vem dar uma oferta e morre no altar? Como que ele morre dando oferta? Porque antes de Ananias e Safira, tinha passado um homem chamado Barnabé, filho da consolação, que vendeu uma herança e colocou aos pés dos apóstolos, não nos bolsos. Porque esse negócio, beija aqui no meu anel, me dá o dízimo, isso não é apostólico para mim, irmão. Apostólico é diferente. Eles davam dinheiro para os apóstolos porque os apóstolos compartilhavam. Não havia necessidade entre eles. Não havia necessidade alguma entre eles. Eu não acredito no evangelho que você dá milão num tênis e não dá $10 na obra de Deus. Eu não acredito no evangelho que o apóstolo anda de jatinho e todo mundo e os seus pastores não têm dinheiro para pagar o aluguel da casa. Eu não acredito nesse evangelho.
Eu acredito num evangelho de igualdade, coletividade, que é compartilhado entre todos. Esse é o evangelho que o meu Jesus morreu na cruz. Por que Ananias e Safira morreram? Porque Barnabé, irmãos, o filho da consolação, ele vendeu uma herança. E se você ler na Bíblia, não diz que Ananias e Safira venderam uma herança, ele diz que eles venderam uma propriedade. Qual é a diferença? É que a herança era realmente de Barnabé. A herança é o que ele tinha herdado dos seus antepassados. A propriedade de Ananias e Safira, segundo alguns estudiosos, dizem que Ananias e Safira, eles tinham tomado aquilo por herança, ou melhor, por dívida. E a lei dizia que se você me devesse, você tinha que dar suas terras. Se tuas terras não cobrissem, você tinha que dar seus filhos. Então eles tinham tomado aquelas terras por herança. Só que no ano do jubileu eles tinham que devolver as terras. Então você não podia negociar uma terra que não era sua, se no ano do jubileu você tinha que devolver ela. Então alguns, eu não vou afirmar, mas alguns teólogos afirmam que eles eram dono da propriedade, não de uma herança. E por isso eles guardam. Quando Pedro diz: por que vocês reteram parte do preço? Eles reteram porque a terra não era deles. Mas amém. Ananias e Safira, eles foram vítimas do quê? De um homem que elevou o nível de justiça, elevou o nível de renúncia. Pastores, escutem, homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui, se você elevar o nível de justiça na sua vida, tudo que está perto de você, que não andar no mesmo nível, é palha. Entenda isso. Por que Ófine e Finéias faziam o que queriam e não morriam? Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram endemoniados. Eles adulteravam, pecavam, roubavam do sacrifício e não acontecia nada com eles. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquele tempo a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3 diz isso. E aonde não há profecia, o povo se corrompe. Se Deus não fala, pode ter pecador, não tem problema. Agora, por que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, quando entraram com incenso, morreram na hora? Porque naquele tempo tinha um homem que falava com Deus face a face. Uma liderança, irmãos, que eleva o nível. Quando nós andamos num lugar que a liderança eleva o nível de santidade, que os músicos fazem isso, que os jovens fazem isso, que os pastores fazem isso, que há um nível de santidade, não há atalhos para a santidade, querido. Quando nós elevamos o nível de santidade, o ímpio não permanece na congregação do justo, ou ele se converte ou sai da estrada. Aí sabe o que nós vamos acontecer? Nós não vamos mais precisar de regras. Porque Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. Se nós andarmos em relacionamento, tudo que vai chegando vai ter que entrar no mesmo nível. Entenda isso. Canais de justiça, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então comece a elevar o nível. Quando eu entendi que eu era um pregador, que eu precisava levar o nível de justiça, que eu precisava melhorar como marido, melhorar como pai, melhorar como cidadão, melhorar como amigo, então eu comecei a elevar o nível. Disse: Deus, me ajude. Irmãos, pregar, falar, até papagaio fala. Deus não nos chamou para ser pregadores, nos chamou para ser modelos. Porque pregações falam aos ouvidos, mas modelos falam ao coração. Essa geração precisa de modelos. Homens e mulheres, Deus vai levantar, e já começou, irmãos. Pastores, Deus já começou a levantar esses homens. Eu chamo eles de escolhidos e escondidos. Eles não aparecem, ninguém sabe quem eles são. Deus está guardando eles para um tempo determinado.
Eles estão escondidos na aljava, são como flechas limpas, como diz Isaías 43. Eles são como flechas limpas, escondidos na aljava para um tempo determinado. Porque eu vou falar uma coisa para você, querido. Um dia a cortina vai fechar, o show vai acabar. E ainda vai ter uma plateia gritando: Deus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar os escolhidos e escondidos e vai começar a usar esses caras, essas mulheres, esses homens vão começar a ser usados. Eles não são fruto da mídia, eles são fruto de um quarto. Eles são fruto da intimidade com Deus. Aleluia. Alguns abandonaram suas próprias vidas para viver a vida de Deus. Então se prepare, Deus não esqueceu. Se prepare. Ele está preparando a gente para um tempo. Ele está guardando a gente para um tempo determinado. Quem vai transformar essa geração não é a exibição dos crentes, nem o show dos evangélicos, mas é a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque quem vê o filho, aleluia, quem vê o filho vê o pai. E o filho não faz o que ele quer, ele só faz o que ele vê o pai fazendo. Então essa geração, as pessoas não vão querer saber quantas igrejas você tem, quantos membros tem a sua igreja, qual é seu título. Essa geração, irmãos, ela vai se conectando. É como Maria na casa de Isabel. Quando você conversa com alguém que está gerando a mesma coisa que você, as crianças começam a saltar no ventre. Porque é o reino em movimento. Aleluia. Você conversa com alguém que você diz: cara, é isso aí que eu quero. É isso que eu desejo. E aí, nossos pregadores e nossos cantores não vão mais cobrar para estar em nossos púlpitos. Deixa Deus me usar aqui, gente. Nós vamos trabalhar pela fé. E vamos viver muito melhor. Nós não vamos mais cobrar pelo que fizemos. Na realidade, eu particularmente nunca cobrei por isso. Porque quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a noiva. Deixa Deus me usar aqui. Eu vim aqui tirar o fundo, não foi fazer o teto voar, irmão. Se tem preço é porque não tem valor. Tudo que tem valor não tem preço. Esse foi o erro do diabo, colocar um preço em você. Jesus, conhecendo o teu valor, foi lá e pagou o preço. E hoje você vale mais do que o mundo inteiro. Se você não tem preço, seu ministério também não pode ter. Dai de graça aquilo que recebeste de graça. Ou você acredita nisso e vive isso? Porque essa é a geração que Deus está levantando. É a geração que não tem preço. É a geração que não tem face. É a geração que está conectada com o céu. Escute isso, irmãos. Escute isso. Hoje eu entendo porque que Deus me deu um ministério. Porque que eu tive que ser pastor de igreja. Porque só quem conhece o coração de um pastor é Deus, sua esposa e seu travesseiro. Mas ninguém. Hoje eu entendi porque que Deus me colocou numa cidade, num bairro mais carente da cidade, para abrir uma igreja, para cuidar de pessoas que moram na rua. Damos comida para moradores de rua todos os dias. Temos um restaurante que come 80, 90, 100 moradores de rua todos os dias. Trabalhamos com recuperação de viciados. Abrimos igrejas nos presídios. É nesses buracos que Deus vai começar a levantar algumas pessoas. E eu não vim aqui justificar o que eu faço para Deus. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Não despreze o dom que é em ti. O que você recebeu na cruz. Toda obra de Deus que não passa pela cruz é obra da carne. A igreja ela tem que passar pela cruz, porque foi na cruz.
O que foi pregado na cruz foi o corpo de Cristo. E o corpo é a igreja. E se você não está na cruz, você não faz parte do corpo. Só faz parte de uma denominação. Deus não vai. Não é a denominação que prevalece. O que prevalece é o corpo de Cristo. É a igreja. É você de uma denominação, você de outra, eu de outra, pastor Fernando de outra. E quando nos juntamos, nos formamos o corpo. Amém? Formamos o corpo de Cristo. E não adianta, irmãos. Às vezes a gente tira um braço e coloca uma prótese. Glória a Deus pela prótese, porque a prótese tem a mesma função do corpo. Só que ela não tem a vida da cabeça. Deus não te chamou para funcionar no corpo. Ele te chamou para ter a vida da cabeça. Ele não te chamou para o serviço. Para o serviço ele já tinha os anjos. Ele chamou você. Depois você lê Marcos capítulo 3. A Bíblia diz que ele chamou os discípulos para estar com ele. Então por que você trabalha, pastor, para Deus? Eu trabalho para alimentar o nosso relacionamento. Porque é muito bom trabalhar para Deus. Deus não me deu fé para confiar nele. Deus me deu fé para conhecê-lo. Porque é impossível, cara, você conhecê-lo e não confiar nele depois. É impossível você viver assim. Deus não te chamou para substituí-lo, Ele te chamou para representá-lo. Ser tu homem. Uau, é isso. Eu acho que é isso. Se você quer abrir o céu nessa geração, pastor, mas é difícil, porque Orlando é uma cidade muito difícil. Eu te garanto, se nós levantarmos as mãos agora aqui e dermos 3 cheirinhos no pezinho dele, ele vem, irmão. Ele vem com tudo. Ele vem. E sabe por que ele vem? Ele vem por causa de você. Deus não vai num lugar porque tem um pregador conhecido ou porque tem uma igreja grande. Igreja grande não impressiona Deus. O que impressiona Deus é uma grande igreja. E uma igreja grande, ela é diferente de uma grande igreja. Uma grande igreja é aquela que está fazendo a vontade de Deus. No final, irmão, o que vai contar é o que chegou no final. Não é o que começa bem, é o que termina bem. Um dia falaram para Jesus: bom mestre. Jesus olhou e disse: por que me chamas de bom? Só um é bom. Nosso Pai que está no céu, o jovem rico. Se fosse hoje, os discípulos iam dizer: o senhor está louco, esse cara é dizimista. O senhor está vendo, se eu for muito grosso com ele, o senhor está vendo, nós vamos perder o dinheiro desse cara. O que sustenta a obra de Deus não é o dinheiro, irmãos, é o propósito. Porque todo recurso está dentro do propósito. Deus nunca dá mais recurso do que propósito. E tem uma coisa: você nunca vai ter o dinheiro suficiente para fazer o que você gostaria para Deus. Porque o dia que você tiver mais dinheiro do que propósito, significa que você não tem visão de Deus. Obrigado pelo seu amém. Entenda isso, querido. O que vai contar no final é como você terminou. Aquele cara rico de Marcos capítulo 10, ele olhou para Jesus e disse: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas de bom? Só um é bom. Nosso Pai que está no céu. Sabe por quê? Porque para Deus só é bom o que termina bem. E Jesus ainda não tinha terminado a sua obra, por isso que ele não se deixou chamar de bom. Quando é que Deus vai dizer para você: servo bom e fiel? É no começo da sua carreira ou no final dela? É? No final dela. Deus fazia uma coisa a cada dia. No final do dia, o que é que Deus dizia? E viu Deus que era. Ele só dizia que era bom depois que terminava a obra. Porque para Deus não é bom o que começa bem, é o que termina bem. Por isso que eu acredito nas pessoas, irmãos. Por isso que eu invisto em pessoas. Porque para mim ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine. Eu já vi muita gente boa terminar mal e muita gente má terminar bem. Não subestime o poder de Deus. Aleluia. Não é nós que determinamos quem é bom e quem é ruim.
Por isso, acredite nas pessoas, invista nelas, ative essas pessoas, gaste dinheiro com elas. Quando nós damos comida para morador de rua, esses dias um cara dizia assim: por que vocês dão comida para a gente? Eu disse: porque para mim você não é só um morador de rua. Eu olho dentro de você e eu vejo o que Deus colocou dentro de você. Tem um reino aí dentro. O pastor pode ver uma coisa que eu não vejo? Eu disse: posso. E eu disse para ele: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo está abençoado. O problema é que nós olhamos para as pessoas e só vimos o rótulo. Nós não vimos o que Deus colocou nelas. Deus soprou o seu espírito, soprou em você. Louvado seja Deus. Vem cá um pouquinho, você. Quando Deus chamou você, sabe o que Ele disse para você? Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Só que você não pode ficar só aqui. Aqui é muito bom. Depois ele diz assim para você: vinde após mim, tome sua cruz e siga-me. E depois sabe o que ele diz para você? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vem cá, irmão, não acabou ainda não. A obra é grande. Porque até a vontade de Deus, ela tem processos, irmãos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O problema é que a gente só quer a boa. Vinde a mim. A gente quer ficar agarrado com Jesus o dia todo. Vinde a mim. Quando você vai a Jesus, Jesus perdoa você da culpa do pecado. Na medida que você anda com Ele, você é liberto do poder do pecado. Quando você for arrebatado, você vai ser liberto da presença do pecado. Tudo na vida com Deus é processo, querido. Primeiro é boa. Essa é a boa vontade de Deus. Ele diz assim: ó, vinde a mim. Por isso que a Bíblia chama você de filhinho. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 17, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Só que você não pode ficar só aqui. Então, é o Giba. Aleluia. É Gibata, como é que é? Gibata, aleluia. Então o Giba, ele vai para a igreja e ele aceita Jesus. Ele é perdoado da culpa do pecado, não da consequência, da culpa. Então agora ele começa a vir na reunião com os jovens. Ele começa a estudar a Bíblia. Então ele toma sobre ele o jugo do Senhor. Ele começa a vir. Então agora ele já chegou aqui na agradável vontade de Deus. Na agradável vontade de Deus, ele já não é mais filhinho, ele é um jovem. Deus diz: jovem, eu te escrevo, porque a minha palavra está em vós, e já venceste o maligno. Só que ele não vai ficar só aqui, ele quer mais. Então ele começa com Deus de novo. Só que agora ele quer servir os outros, ele quer repartir o que ele recebeu. Então ele chega na perfeita vontade de Deus. Na perfeita vontade de Deus, ele já não é mais filhinho nem jovem, ele é pai. O Senhor diz: pais, eu vos escrevo, porque conheces aquele que é desde o princípio. Querido, viva os processos com Deus. A boa vontade de Deus, Jesus tinha 12 anos. Com 12 anos, Jesus estava no templo dando um show de teologia aos epicureus. Jesus fazia pergunta que eles não sabiam responder. Ah, mas Jesus tinha o Espírito Santo. Não, ele não tinha ainda. Ele era só o filho do José, o carpinteiro, mas ele tinha um bom pai. José ensinou coisas tremendas para Jesus. José é o homem que criou o Filho de Deus. É tão interessante que a gente às vezes tem dificuldade de criar, de cuidar de coisas que não foi nós que geramos. E José também teve.
Quando José recuou, que ele viu que Maria estava grávida, ele não fez aquilo por maldade, ele fez aquilo porque ele era bom. Porque se ele tivesse ido diante de um sinédrio, eles tinham apedrejado Maria, porque ela estava para casar com ele. Mas ele então assumiu a culpa e saiu. Mas de noite um anjo apareceu para ele em sonho e disse: José, cuida do menino, tem um propósito no menino. E é interessante que daquele dia em diante, Deus não fala mais com a Maria, fala só com José. Porque todas as vezes que você se posiciona para cuidar de gente que não foi você que gerou, o céu se rasga em revelação para você. Jesus, com 12 anos, ele vivia a boa vontade de Deus. Com 30 anos ele vivia a agradável vontade de Deus. Com 30 anos Jesus passava, onde ele passava, milagres, multidões vinham para servi-lo. Mas com 33 Jesus viveu a perfeita vontade de Deus na cruz. Porque a perfeita vontade de Deus, querido, é cruz. Amém? Obrigado. Você não vai viver um evangelho sem cruz. Amém? Deus quer matar você. Amém? Por que, pastor, por que Deus quer me matar? João 5:25 diz por quê? Porque haverão dias que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Vai ter um dia na sua vida que nenhuma voz da terra vai saciar seu espírito. Você vai ver tudo. Olha, irmão, eu já viajei o mundo, eu já vi coisa bonita aí, mas nada é comparado à presença de Deus. Eu já vi coisas sobrenaturais, já conheci pessoas, eu já estive em lugares encantadores. Mas ontem, ainda depois do parque, eu abracei minha esposa e disse: amor, essa não é a nossa vida, né? Essa não é a nossa vida. É tudo muito lindo, é tudo muito encantador, mas a nossa vida é estar com Deus. Nada pode tomar esse lugar na sua vida, querido. Aleluia. Nada pode tomar esse lugar na sua vida. Então construa um lugar para Deus. Construa um lugar para Deus, para que as portas se abram sobre você. Onde você estiver, você vai ver a diferença ao seu redor. As coisas vão começar a ser transformadas. O problema é que a gente ora para que as coisas sejam transformadas. Deus não quer transformar as coisas, Ele quer transformar a gente. E nós vamos ter uma ótica diferente das coisas. Nós vamos tocar as coisas que estão ao nosso redor e elas serão transformadas por causa de nós. Pastor, então o homem é o centro das atenções? Não. Um homem que é alinhado com Deus, irmãos, ele precisa morrer. Ele precisa morrer para entender o que o céu está dizendo. Nós temos que cantar o que o céu está cantando. Nós temos que entender por que os anjos cantam santo, santo, santo sem parar. Eles estão vendo alguma coisa que nós precisamos ver. Deus te chamou para morrer. Uma das traduções da palavra testemunha, quando ele fala em Atos capítulo 1 versículo 8, vós sois minha testemunha. A palavra testemunha vem da palavra martus, que é a mesma palavra para mártires. Quando ele diz que você é minha testemunha, ele está chamando você para morrer pela causa. Amém, querido? É isso que Deus está chamando você para morrer pela causa. Se você não tem uma razão de morrer, você não tem razão de viver. Cristianismo, irmãos, é muito mais do que na igreja no domingo. É muito mais do que isso. Por que eu tenho que morrer, pastor? O senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu vivi, o que eu já passei. Irmão, Deus não te chamou para andar ferido, Ele te chamou para andar morto. Porque só os mortos entendem o que Deus está fazendo. Um dia Jesus chega em Betânia, João capítulo 11, e é tão interessante que ele espera o cara morrer para ir lá. Ele só chega depois que se morreu. E aí ele chega, os fariseus começam a criticar, a dizer: olha, se ele amasse mesmo o seu amigo, ele estaria aqui no dia da doença. Ei, pastor. Os discípulos vinham atrás de Jesus dizendo: o que a gente vai fazer lá? O cara já morreu. Tomé vinha murmurando atrás dizendo: será que a gente vai morrer também? Só o que falta. E Jesus não está nem aí para ninguém, irmão. Tem hora que você tem que fechar o ouvido para tudo e seguir. Aí quando Jesus chega em Betânia, Marta se joga: Senhor, meu irmão. Ele diz: calma, Marta,
Teu irmão vai ressuscitar. Ela diz: eu sei, no último dia, né? Não, mano, cabeçona, tu não entende nada, mano. A Maria, adoradora, se joga no chão e diz: oh Senhor, o meu irmão está morto. Onde tu estavas, meu Senhor? Eu disse: Maria, eu sou a ressurreição. Calma, irmão, quer saber? Ninguém entendeu nada o que Jesus foi fazer em Betânia. Então ele disse: tira a pedra. Só um cara entendeu o que ele foi fazer lá. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Sabe por que Lázaro veio? Porque ouviu. E sabe por que ouviu? Porque era o único morto naquele dia. Às vezes você precisa estar morto para entender o que Jesus está fazendo ali naquele momento. Eu não vim aqui animar você. Quero muito que você seja abençoado, mas não vim aqui te abençoar. Eu vim aqui causar uma crise em você. Uma crise que vai empurrar você para dentro da Bíblia, vai empurrar você para o jejum, vai empurrar você para a oração, vai fazer você buscar a Deus. Por que eu estou vivendo isso? Reivindique, vai brigar por isso. Senhor, por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? E você vai descobrir uma coisa: que todo problema é só você. Que Deus não precisa que você faça campanha para você mudar Ele. As suas campanhas não mudam a Deus. Deus não precisa da sua adoração para ser Deus. Se você adora, Ele é Deus. Se você não adora, Ele continua sendo Deus. Eu não entendo por que Deus pede tanta adoração se Ele não precisa disso. Ele passa a Bíblia inteira dizendo: adorai ao Senhor, buscai ao Senhor, adorai ao Senhor, vai enquanto dá tempo. E às vezes eu penso que Deus está carente. Adoração não muda Deus, muda você. Por que Deus pede uma coisa que Ele não precisa? Porque Deus sabe que eu fico parecido com tudo que eu adoro. E por isso Ele pede que eu adoro. Porque se eu adorar o dinheiro, eu vou ficar materialista. Se eu adorar as coisas, eu vou virar idólatra. Mas se eu adorar a Deus, eu vou ficar a cara dele. E aí quem vê a mim, vai ver meu pai. Eu vou fazer o que eu vejo meu pai fazendo. Eu vou saber por que Deus manda eu cuidar de órfãos e de viúvas. Eu vou entender por que Ele quer que eu dê comida às pessoas. Alguém disse para mim esses dias lá no Brasil: vocês fazem isso porque é o chamado de vocês. Eu digo: não, querido, é minha obrigação. O meu chamado é pregar o Evangelho. Minha obrigação é cuidar de gente. Eu quero orar com você, querido. Eu queria fazer uma oração para que você não dormisse essa noite. Para que Deus te incomodasse tanto. Pastor, mas eu não sei fazer nada, tudo que o Senhor falou aí. Irmão, para que serve uma sarça? Ela não serve para nada. A sarça não dá frutos, não faz sombra e nem tem raízes profundas. Mas ela queimou. E porque ela queimou, ela atraiu um libertador. Se você queimar, Deus não te chamou porque você é bom. Ele te chamou porque você não serve para nada. E eu, pastor, está amarrado. É a Bíblia que diz: Ele só chama os que não são, para confundir os que são. Sabe qual é o problema? É que depois de ser chamado, a gente quer ser. Deus só chama os que não são. Eu vou dizer uma coisa para você: eu prego o Evangelho há 17 anos, e todos os dias que eu tenho que subir ali, é a mesma dorzinha na barriga, é a mesma enxaqueca, é o mesmo calafrio. Mas 10 minutos depois, eu sei que Ele vai saber. Não porque eu sou bom, não porque eu me preparei, porque tem dias que eu não me preparo para estar ali. Tem dias que não dá tempo. Esses dias eu falei: Deus, hoje eu nem orei. Ele disse: eu não
precisa da sua oração para ser Deus. Quem precisa dela é você. Trate de orar. Então, querido, eu quero orar com você. E eu quero dizer para você que nós podemos viver a plenitude do cristianismo sem nos corromper, sem perder o coração para a terra. Ter tudo. Você pode ter tudo, desde que nada tenha você. Pastor, então eu não posso ser rico. Deve ser milionário. Tenha muito, tenha que transborde a tua mão direita e a tua mão esquerda. Mas tenha entendendo um propósito. Deus te chamou para fazer e não para ter. Nunca vai faltar sementes para um semeador. Irmãos, eu comecei numa bicicleta. Minha esposa trabalhava de faxineira no Brasil. Uma coisa é você ser faxineira na América e andar de Mercedes, de BMW. Outra coisa é ser faxineira no Brasil. Minha esposa, quando entendeu, eu saí do tráfico de drogas. Meus pais se separaram, eu tinha 13 anos de idade. Nós fomos para as drogas, eu e meus 2 irmãos. Fiquei 14 anos. Quando eu fui chamado por Deus no dia 1º de dezembro de 1995, eu estava doente para morrer, com câncer no pulmão, morrendo. Se eu não morresse de doença, alguém ia me matar. 1h da tarde, eu fui na casa de uma mulher, me levaram para orar por mim porque eu estava doente. E lá eu tive um encontro com Jesus. Eu resolvi não ser bandido no púlpito. Eu disse: Deus, eu vou ser um homem de Deus. Se o Senhor me chamou, eu já fui bandido, eu não vou ser de novo. Eu quero fazer a coisa certa, do jeito certo. Então me mostra como que o Senhor faz. Como que o Senhor faria? Pastor, por que o Senhor bate tanto nisso? Irmãos, o nosso evangelho precisa passar por uma reforma. Lutero fez a reforma do cristianismo. Nós vamos fazer a reforma do comportamento. Nós precisamos reformar a nossa igreja. Virou um negócio. Isso não é um negócio. Isso é o corpo de Cristo. É a obra de Deus. É o corpo místico de Jesus. Nós precisamos entender o que nós somos chamados para fazer. Minha esposa foi trabalhar e as pessoas iam lá em casa me oferecer emprego. Minha família, que tem alguns comércios, tem algumas indústrias, tem algumas coisas, só me procurar e disse: Luiz, vem trabalhar com o tio, vem trabalhar. A Iraci dizia: não, o Luiz não vai trabalhar. Eu vou trabalhar e ele vai buscar a Deus. Em 3 meses eu li a Bíblia inteira. Em 5 meses eu li 2 vezes. Eu fiquei doido, irmão. Eu entrava dentro do ônibus. Agora eu já melhorei bastante. Estou bem melhor já. Eu entrava dentro do ônibus e eu gritava: oh! Todo mundo olhava e dizia: Jesus ama vocês. Eu andava nas ruas, batendo de casa em casa, pregando o evangelho, porque aquilo que me salvou, me curou. Eu disse: eles precisam conhecer isso. Quando você é marcado por Deus, você quer marcar as pessoas. Eu sei de onde eu saí. Por isso que eu prego como se fosse o último dia da minha vida, sempre, todos os dias. Todo lugar que eu estou, seja em qualquer lugar desse mundo, eu sempre prego como se fosse a última vez. Por isso que eu gasto tanto tempo. Eu quero orar por você agora. Nós vamos adorar o Senhor. E aqui tem um altar grande. Hoje você não vai vir para receber. Você vai vir para despejar a sua vida e dizer: Deus, eu sei que tem mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero cavar um poço. Eu quero beber dessas águas. Irmãos, eu te garanto que nos próximos dias Deus vai impactar você com um avivamento que vai sair do teu interior. Você vai parar de olhar para fora e vai começar a olhar para dentro. E vai ver que Deus plantou um reino em você. Orlando precisa desse reino. Existe uma unção aqui despejada sobre nós. Eu espero que Deus tenha tocado a sua vida. Esse é o nosso propósito. Tocar você e ativar seu ministério. Fique de pé comigo, por favor.
Oh, Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus. Nós adoramos o nome de Jesus, Espírito Santo. Robia clamandará la basúria. Sabe que eu vi uma coisa nessa igreja que me impactou? Eu vi fome nos seus olhos. Eu vi fome nos jovens, eu vi fome nos homens, nas mulheres, nos mais velhos. Eu vi uma fome de Deus nos seus olhos. Há uma expectativa no coração de Deus sobre essa geração. E eu quero dizer para os jovens: vocês não vão ser a nova geração, vocês vão ser a próxima geração. Porque se Deus tiver que levantar uma nova, é porque nós falhamos. Deus não é Deus de nova geração, é Deus de próxima geração. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, tem um espaço aqui nesse altar. Se você sentir de buscar a Deus, dobrar seus joelhos e dizer: meu Deus, vira a chave em mim, Senhor. Me leva para um lugar diferente no teu coração. Me faz conhecer coisas que eu ainda não conheço em ti, Senhor. Espírito da verdade. Crema labasturia labarabará. Eu vejo a nuvem e entro nela. Espírito Santo. Eu quero ver tua glória como viu Moisés antes de som de trovão, mas não tenho medo. Não tenho medo. Eu não tenho medo. Tenho medo. Mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Perco em Teus olhos, quero andar, eu quero andar na presença como andou Jesus. A glória me envolve, estou coberto, mas não tenho medo. Eu não tenho medo, mas não tenho medo. Mostra a tua glória. 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 Mostra. Mais da tua glória, Deus. Mais da tua glória. Mais fogo e mais glória sobre essa geração, meu Pai. Levanta-os com fogo. Beleza me encanta, me pego em teus olhos. Quero andar na presença. Oh Deus, eu quero ver. Chocando no malabaçou.
Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Vem. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, o vento soprar, a glória cair. Sopra da minha Quero mais de ti, quero mais de ti, quero mais de ti, eu 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 quero mais de ti. Vem com teu fogo, vem com tua glória, 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 e muda-me, restaura-me, transforma-me. Aleluia! Levante sua mão e adore o Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Crie um ambiente para Ele nesse lugar, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Solta o leão que está aí dentro. Solta, solta. Libera, libera o leão. Uou! Uou! Solta, solta. Mostra a tua glória. Solta, 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 solta. Vem, 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 vem. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo. Che, rocanda reba, leca, sorecanda reba, che. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. Che, che.
Senhor, porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem entrará? Quem subirá ao seu monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? O que é limpo de mão, o que é puro de coração. Antes de Deus chamar Moisés para o ministério, Deus falou para Moisés: Moisés, põe a tua mão no peito. Quando Moisés tirou a mão estava leprosa. Porque assim como está seu coração, assim vai estar seu serviço. Depois ele colocou a mão de novo e a mão estava boa. Então ele pôde ir fazer o que Deus o chamou. Não faça com as suas mãos o que você não entendeu no seu coração. Ouvindo alguém do Evangelho do Reino, precisa entender o que Deus quer. Amém, querido? Não faça só porque seu nome está na escala. Faça porque você está entendendo o seu chamado. Amém? Deus abençoe a todos. Dê um aplauso ao Senhor por isso. A Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a exaltação. Amém. Irmãos, eu trouxe alguns materiais, CDs, DVDs, livros. A gente escreveu alguns livros. Esse aqui é o último, saiu semana passada. A responsabilidade do homem para o avivamento. Os nossos materiais, eles têm um propósito. Só na nossa cidade nós temos 14 projetos sociais. Projetos na Índia, com o Ministério Adore Índia, o Filho na Fé, Pastor Naya, Pastora Júlia. Estão lá na Índia com 9 igrejas, 2 escolas, um orfanato. Projetos do interior do Brasil, com crianças. Projetos da selva peruana. E fora os projetos que a gente tem com missionários, que a gente mantém no ministério. Todo o material nosso, nem um real do material fica para mim. Eu uso integralmente, 100%, o dinheiro de todos os materiais dos projetos sociais, missionários e para manter pessoas no ministério. Hoje eu tenho 77 pessoas no ministério em tempo integral que ganham para fazer as coisas para Deus, vivem. Eles não têm salário, mas eles vivem do ministério. 77 pessoas. E tudo isso para a glória de Jesus, mantido por Deus. Então quando você adquire um material desse, você ajuda a manter essas pessoas nos seus chamados. Então depois, se você quiser, tem alguém que faz aniversário hoje? Esse eu quero dar. Não tem, graças a Deus. Aleluia. Não tem. Tem? Eu quero dar esse livro para aquele irmão de jaqueta marrom ali. É você. Eu vejo que você vai ser um grande investidor do reino de Deus. Que Deus abençoe. Eu acho que o Rafael ainda vai mais umas 2 ainda. Pastor, tira o microfone da nossa mão. Pastor, se der um daquele que não sai da gente, a gente não para de falar. Acabou já? É? Irmão, é assim que acaba, tá? Levante sua mão. Deus vai fazer o impossível acontecer. Posso convidar? Amanhã, 10h30 da manhã, nós vamos estar na igreja do pastor Wesley Porto. Eu tive com o pastor Wesley em 2007, 2008, 2009. Homem de Deus. Saudade dele. Nós vamos estar lá amanhã, 10h30 da manhã. E amanhã à noite, 20 horas. 19 horas aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, querido. Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida.